Ao iniciarmos o processo da oração ou da parceria, a vontade seleciona o pensamento e lhe dá forma. Ao iniciarmos a oração, o processo de parceria, a vontade vai selecionar o pensamento e vai dar forma ao pensamento. Com o auxílio da mente, que é o laboratório mental, e da inteligência e do poder imaginativo. Deu forma, configurando as ideias segundo a essência dos desejos, das emoções e dos sentimentos. Ela vai configurar e, ao mesmo tempo, qualificar os elementos envolvidos. Então, essas se expressarão em forma de palavras, dando origem às ações correspondentes e sublimando-as simultaneamente. Nesse sentido, imaginar significa construir a obra no laboratório mental. Imaginar a ação. De conformidade com a inteligência e com a consciência que temos do projeto em questão. Então, quanto mais conhecimento, mais fácil se torna. A vontade determina a ação. A inteligência elabora e a imaginação constrói a imagem no campo mental. O perispírito fotografa e cria as condições para que essa mensagem seja telegrafada ao universo físico, onde, segundo as predisposições do ser biológico, efetivar-se-ão as ações em benefício dos elementos envolvidos. Eu sou Sebastião Camargo. Começa agora mais um programa, O Despertar da Consciência. O ensino universal dos espíritos é a nossa pauta geral. Mas estamos estudando o capítulo 10º da obra O Despertar da Consciência do Átomo ao Anjo. E a pauta dentro desse capítulo que estamos estudando é o construtor de si mesmo. Mas dentro do item encontramos dois subitens. O médico interno e, ao mesmo tempo, o processo de autocura. E estamos falando mais exatamente do médico interno, ou médico interior. E a partir do programa seguinte, vamos ver aqui a pauta, nós vamos já estar versando sobre o processo de autocura, é exatamente isso. Então, nós vamos ficar mais esse programa falando do médico interno. Depois, mais 1, 2 ou 3 programas, eu falei que findaríamos nesse, para fazermos recapitulações. Nós vamos fechar com 10 programas, por exemplo. E depois daremos continuidade. Então, a nossa gratidão a vocês, internautas e telespectadores. A Aline Gonçalves, que nos conduz até vocês. A tudo e a todos os seres que, em nome do Supremo Arquiteto, da força crística, da nossa própria consciência, dos luminares, dos elementais, que nos sustentam neste instante divino. Aos equipamentos, ao estúdio, à internet, à energia elétrica, às empresas parceiras, às emissoras parceiras, enfim, a tudo e a todos os seres. Gratidão profunda, gratidão eterna.
E vocês, que são a causa do nosso existir, pela inscrição em nosso canal do YouTube e também no Facebook, no Telegram, no Instagram, no Signal, no Spark e em várias outras redes que estamos abrindo espaço para falar com vocês. E em breves dias estaremos ao vivo no Telegram. Vamos ver como nos saímos dialogando com vocês por lá. E como prometido, vamos começar a leitura hoje falando da mente, dos recursos à disposição dela e vamos ver onde chegaremos na finalização do propósito inicial do médico interior. Então, segundo Hamed, na obra Sol do Amanhecer, nós vamos ver algo bastante interessante. Vejamos. Só conseguimos modificar aquilo que admitirmos e que vermos claramente em nós. Então, aquilo que não admitirmos que existe em nós e a claridade do nosso conhecimento, da nossa fé, da nossa capacidade de raciocínio, da nossa capacidade intuitiva e inspirativa, se não conseguirmos reconhecer tal fato e enxergar claramente como fazer para transformá-lo, dificilmente conseguiremos. Então, para lograr êxito em nossa inadiável transformação, Miramês lembra que... Então, nós falamos que neste programa seria todas as citações de Miramês, com exceção de uma com Joana de Ângeles. Então, Miramês narra: a nossa mente é um microcosmo, uma área infinita, é uma lavoura de proporções indescritíveis. E quando fala que é um microcosmo, tudo que existe no macrocosmo existe nela. Dentro da mente, já falamos várias vezes, temos como potenciais para acionar esse microcosmo a inteligência, e mediante o conhecimento dessa inteligência, o poder imaginativo, quer seja ela intelectiva, emotiva e espiritual, e de acordo com o poder imaginativo, nós vamos acionar a nossa capacidade criativa, que é o pensamento. E usando as três coisas, conhecimento, poder imaginativo, capacidade criativa, nós vamos consultar a nossa memória, principalmente o conhecimento a serviço da inteligência e o poder imaginativo. Então, eu vou imaginar o que eu vou criar consultando a memória do que já fora criado e vou usar a capacidade criativa para criar algo novo que vai acrescentar no já conquistado ou aprimorar, que nós chamamos de sublimação. Ficou mais ou menos claro? Então, a nossa mente é um microcosmo, uma área infinita, é uma lavoura de proporções indescritíveis. Porque na mente, segundo Joana de Ângeles, nada é impossível de se realizar, desde que criemos algo conforme as leis de harmonia, para o bem, que é o eterno princípio, o bem de todos. Então, a nossa mente é um microcosmo, é uma área infinita, uma lavoura de proporções indescritíveis. E, ao mesmo tempo, Miramês fala: todos os recursos exteriores se encontram com mais eficiência no interior de cada ser, dependendo da inteligência trabalhar lado a lado com o coração. Agora nós vamos usar a inteligência para trabalhar lado a lado com os valores imortais. Quando fala coração, é a síntese do eu, ou melhor, do mental abstrato, do emocional abstrato. A fusão das duas realidades forma o que nós chamamos de coração. Do coração da vivência do conhecimento e do amor,
A fusão surge as intuições, as virtudes aprimoradas, as leis. E delas, a integração delas na consciência. Então agora sabemos que todos os recursos exteriores se encontram com mais segurança no interior de cada ser. E vamos ver. Nós temos lá o nosso arsenal de virtudes. Por exemplo, 972 virtudes compondo o nosso centro coronário. As 12 superiores no centro dele, 960 em torno, e as 12 centrais, as mais essenciais. E ao mesmo tempo, nós chamamos essas 12 essenciais de ministros diretores. E as demais, agentes construtores. Os 12 ministros diretores recebem o fluido cósmico universal. E com o seu cabedal diretivo, compõe a pauta do que será realizado. Vai trazer as diretivas. As 960 comporão o que nós chamamos de vontade, enquanto as 12 vai transformar isso em forças intuitivas para a essência da consciência, as 960 como agentes construtores, além de construir o Cristo em nós, por intermédio dele se manifestará. E esse Cristo se encarrega de trazer a essência das 12, além da substância que vai dar forma ao que elas proporem. Então, quando a vontade se acerca da mente, ela se transforma em pensamentos, capacidade criativa, a lei. E, ao mesmo tempo, a substância que vai dar forma às figuras da imaginação, filha da inteligência, que vai assessorar o poder criativo. E novas leis, novas virtudes virão fecundar, qualificar a cada vez mais e melhor o que está sendo criado. Ficou mais ou menos claro? Então essa fonte é inesgotável porque nós estamos em conexão com o cosmos. No mínimo como um fluido cósmico universal. Nós vamos transmutar esse fluido cósmico em matéria mental para dar forma às figuras de nossa imaginação e trazemos as leis, as diretivas, que é o próprio pensamento, a capacidade criativa, e ainda outras leis para assessorá-lo. E ao mesmo tempo vamos transformar essa matéria mental em energia mental e depois em bioenergia, para gerar, nutrir, organizar e manter a vida em todas as suas expressões. E segue o autor. Não existe outro caminho a não ser quando aprendemos o amor verdadeiro para fazer tudo isso acontecer. Então não existe outro caminho a não ser quando aprendemos o amor verdadeiro, que começa a aparecer nos invisíveis pontos luminosos da mente, como lei, que é a nossa capacidade criativa em ação, e outras que vão assessorá-la, a refletir na personalidade, além da mente, que é o centro onde a alma está na personalidade. O subconsciente faz parte da personalidade, o perispírito e o físico. Então, essas dimensões correlacionadas, a mente subconsciente, a gente chama de mente consciente, mente subconsciente, o perispírito e o corpo físico, a alma como centro dessa consciência individual, tudo faz parte da personalidade. Então, vamos retomar aqui. Que começa a aparecer nos invisíveis pontos luminosos da mente, a refletir na personalidade. E agora, o que é que nós vamos encarnar na personalidade, que é esse universo que eu citei? Cortesia, amabilidade, tolerância, compaixão, caridade, bom senso, etc.
Porque inicialmente eu trouxe a diretiva, a substância para dar forma, criei a ambiência, usando a minha inteligência e o meu poder imaginativo, consultando as minhas memórias. Agora, nessa ambiência, que nós chamamos de forma-pensamento, nós vamos encarnar nessa forma-pensamento, que é o elemento qualificador. Cortesia, amabilidade, tolerância, compreensão, caridade, bom senso, etc. Nós é que vamos escolher o que queremos encarnar no que nós estamos construindo com o nosso poder imaginativo, com a nossa capacidade criativa, mediante a nossa inteligência, consultando a nossa memória. Então, eles poderão aumentar esses pontos luminosos que vão refletir aqui na personalidade, que são as virtudes. Eles poderão aumentar de tamanho, atingindo toda a área mental, a área da memória, da imaginação, das inteligências somadas e etc. Tornando-se um sol, se o espírito passar a viver por amor e alegria as leis estabelecidas pela inteligência suprema, nosso Pai e Pai de todas as coisas criadas. Então, esses pontos luminosos poderão aumentar de tamanho, atingindo toda a área mental, os seus veículos de expressão, tornando-se um sol, se o espírito. Nós somos a fração do espírito representando a nossa realidade. Agora, se nós vivenciarmos em espírito verdadeiro, se o espírito passar a viver por amor e alegria as leis estabelecidas pela inteligência suprema, o Evangelho, que é força, vitalidade e vida, nosso Pai e Pai de todas as coisas criadas. Está mais ou menos claro? E agora a finalização da mensagem de Miramês. Agora o que nós queremos na concretização desses pontos luminosos, que nós criamos a ambiência, o corpo mental, a forma mental. Agora ela vai encarnar nesta forma, transformar-se em palavras mentalizadas ou não, para chegar em nosso mundo se vivenciarmos as diretivas do Cristo e de nosso Supremo Arquiteto, em espírito verdadeiro, para esse fim. Se nós desejarmos a cura de nossas enfermidades congênitas ou adquiridas por falta de respeito às leis naturais que regem a nossa vida. Então, se eu quiser me curar de tudo isso, enfermidades congênitas ou as adquiridas por desrespeito às leis, o primeiro passo é amar. O segundo passo é amar. O terceiro passo é amar. Partindo desse princípio, não erraremos o caminho, que nos leva à harmonia interna, porque ele, o amor, nos predispõe à paz de consciência e dá diretrizes a todos os sentimentos, corrige as ideias e aprimora as palavras. Agora, o amor, na forma de cortesia, amabilidade, tolerância, compaixão, caridade, bom senso, etc. Por que o primeiro passo é amar? O segundo é amar. O terceiro é amar. Primeiro, ame a Deus acima de todas as coisas. Se o reino de Deus está dentro de nós, Deus e o Cristo também estão. É Miramês. E eu vou amar esse Deus, esse Cristo que existem em mim. E agora, ao semelhante como amo a mim mesmo, o si mesmo. O primeiro passo é amarmos-nos. O segundo é amar o semelhante conforme nos amamos. E o terceiro é amar
a totalidade, como se fôssemos o próprio Deus. Então, o primeiro é amarmos-nos, por extensão, amarmos todas as expressões de Deus, e depois cuidar da obra como se fosse o próprio Criador, ou o próprio Criador, nesse sentido. Está mais ou menos claro? Agora as nossas considerações. A consciência se expressa por meio dos pensamentos em forma de inteligência intelectiva, emotiva e espiritual que compõe a individualidade moral. A função primordial do ser moral é materializar-se por meio das virtudes e encarnar em nosso corpo a essência do amor-sabedoria, para gerenciar com proveito a nossa realidade psicobiofísica, moral e espiritual em todas as suas dimensões. A decisão ficará inteiramente a cargo de nossa vontade consciente. És tudo, agora Joana de Ângeles, és tudo quanto elaboras mentalmente e vivencias nas paisagens, nas internas paisagens do ser profundo. Aquilo que cultivas interiormente condensa-se nos arquipélagos celulares, produzindo os efeitos correspondentes. Também na câmera lenta agora. Então, a consciência se expressa por meio dos pensamentos em forma de uma das inteligências. O que eu preciso para gerenciar o meu contexto? De usar melhor a inteligência intelectiva para capacitar-me na área profissional, por exemplo? Da inteligência emotiva para gerenciar relacionamentos? Ou da inteligência espiritual para colocar ética no uso das duas inteligências citadas, que é a inteligência espiritual. E todas elas nós chamamos de individualidade moral. Então, a função primordial do ser moral, que é as inteligências somadas, é materializar-se por meio das virtudes e encarnar, como nós falamos, a cortesia, a amabilidade, tolerância, compaixão, caridade, bom senso, etc. Eu vou encarnar em nosso corpo, pode ser no corpo mental, perispiritual e físico, a essência do amor-sabedoria, lá do nosso coração, para gerenciar com proveito a nossa realidade psicobiofísica, moral e espiritual. Então, a decisão ficará inteiramente a cargo de nossa vontade consciente, que é o Cristo em nós, a gerente da própria mente. E Joana de Ângeles conclui que somos tudo quanto elaboramos mentalmente e vivenciamos nas internas paisagens do ser profundo, porque nós estamos vindo lá da superconsciência, 12 ministros diretores, 960 agentes construtores, os ministros diretores criando as leis intuitivas, as virtudes, a partir do que possui em si mesmo, personificando, e os 960 assimilando o fluido cósmico e criando o corpo do Cristo que vai incorporar essas virtudes e trazê-las. Os 960 são agentes construtores, eles criam o corpo do Cristo que vai incorporar essas virtudes e, quando aproximar-se da mente, vai transformá-las em pensamentos ou em elementos qualificadores do que o pensamento criar para encarnarmos. Então, somos tudo quanto elaboramos mentalmente e vivenciamos nas internas paisagens do ser profundo. Então, aquilo que cultivamos interiormente, condensamos nos arquipélagos celulares, produzindo os efeitos correspondentes. Quais efeitos? Cortesia, amabilidade, tolerância, compreensão, caridade, bom senso,
compaixão, alegria, esperança, tudo quanto gostaríamos para tornarmos-nos os seres mais pacíficos, mais serenos, mais saudáveis e mais felizes. E continuamos. Quais virtudes precisamos encarnar em nossa realidade para sublimar e solucionar as questões pendentes ou conflitantes? Cada um vai eleger o que necessitas. Para reconstruir tecidos ou novas diretivas, ou as duas coisas ao mesmo tempo. Eu posso apenas encarnar virtudes, que são novas leis, ressignificar o subconsciente e com ele o perispírito e o corpo físico. Reconfigurar, sublimar, aprimorar. Ou reconstruir tecidos, ou as duas coisas. Leis e ao mesmo tempo matéria-prima. Miramês aconselha-nos a encarnar no universo psicobiofísico a cortesia, psicobiofísico, moral e espiritual, a cortesia, a amabilidade, a tolerância, a compreensão, a caridade, o bom senso, etc. Faz-se mister pensar, sentir, falar e viver imersos na essência do mais perfeito amor que conseguirmos imaginar e experimentar. Por isso, o amar e o amar. O amar-se integralmente, amar tudo o que está à nossa volta, sem reserva, e depois nos sentirmos como o próprio Criador, amando incondicionalmente suas criaturas e suas criações. E aqui agora já fazemos um adendo para começar a nova pauta. Joana de Ângela apresenta-nos uma receita prática e objetiva para que utilizemos de modo eficaz o poder da mente e do amor por meio da bioenergia, visando a autocura. Então, recomendamos recolhimento e atenção à expressão da veneranda mentora. Aí vem todo o processo de autocura e nós vamos viajar nele outra vez com novas descobertas. Pensou um pouco a respeito da pauta de hoje? Então temos em nós a mente, que é um microcosmo em miniatura, ou macrocosmo em miniatura. Todos os recursos exteriores encontramos com mais segurança no interior de cada ser, e explicamos. Não tem como fazer isso se não encarnarmos, não aprendermos a amar e encarnar as frases, o que nós almejamos transformar. E o segredo para tudo isso dar certo é amar, amar e amar. Porque esse amor vai dar novas diretrizes a todos os sentimentos, vai corrigir nossas ideias e vai aprimorar nossas palavras, além da paz de consciência, que é a primeira atitude. Ele vai predispor-nos à paz de consciência à luz do dever fielmente cumprido. Ele vai nos dar diretrizes para a construção e aprimoramento dos sentimentos, a correção das ideias e o aprimoramento das palavras, quer sejam verbalizadas ou não. E só para relembrar a nossa pauta, desde o início do nosso estudo, começamos apresentando para vocês o capítulo 10º, que tem 3 itens: o construtor de si mesmo, a manutenção da saúde por meio da alimentação, que é onde vamos demorar bastante tempo, e o papel da consciência desperta, o que é autoiluminação, que é a caridade para consigo
a sua libertação consciencial. E dentro do construtor de si mesmo apresentamos a pauta inicial, que o universo visível, tangível, ponderável e em movimento incessante é composto de átomos invisíveis, intangíveis, imponderáveis, e na época Camille falou inertes, mas não são inertes, são dinâmicos, para construir os corpos e organizar os seres. Esses átomos são regidos por forças. A força é a entidade essencial, e o Evangelho é força, que é a lei, vitalidade, que é a matéria-prima, e vida, que é a resultante da lei gerenciando a matéria-prima. E para que possamos construir alguma coisa, para construir são necessários amor, que é esse amor que citamos nas 3 dimensões. O amar-se, amar a obra e amar o Criador e toda a obra, como se fôssemos o próprio. Então, para construir são necessários amor e trabalho, porque ele trabalha até hoje, e o Cristo trabalha também. Estudo, porque eu preciso estudar e entender que eu sou tudo, porque és tudo. Então, o estudo para que eu adquira ou ganhe competência, compreensão do que está sendo proposto, serenidade na aplicação da pauta, disciplina para não abandonar a tarefa e devotamento. O ser devotado esquece de si mesmo a benefício do conjunto. Ou o ideal, se coloca como parte integrante do conjunto, fazendo o que está a seu alcance. Ora, para destruir, se eu não quiser construir, basta o golpe. E qual é o golpe? Toda emoção violenta sobre o corpo é semelhante à martelada forte sobre a engrenagem de máquina sensível. Essa é a martelada. E toda aflição amimalhada, quando eu sofro, inventando desculpa, cheio de mimos, etc., aflição amimalhada, me fazendo de vítima, queixa sistemática, etc., isso é como ferrugem destruidora, prejudicando-lhe o funcionamento, quer dizer, trava todo o mecanismo. Então essa foi a pauta inicial com a nossa colaboração. Depois a segunda pauta. Em todas as atividades de socorro há sempre imenso proveito. Alexandre, citado por André Luiz na obra Missionário da Luz. Ainda mesmo quando a sua extensão não seja perceptível ao olhar comum. E qualquer doente que se disponha a cooperar conosco em benefício próprio, colaborando deliberadamente na restauração de suas atividades mentais, regenerando-se à luz da vida renovada no Cristo, pode esperar o restabelecimento da saúde relativa do corpo terrestre. A saúde relativa de acordo com essa mudança de comportamento. Ora, quando a criatura, todavia, roga a assistência de Jesus com os lábios, sem abrir o coração à influência divina, não deve aguardar milagres de nossa colaboração, porque eles não farão por nós o que nos cabe fazer. Podemos ajudar, socorrer, contribuir, esclarecer. Não é, porém, possível improvisar recursos cuja organização é trabalho exclusivo dos interessados. Temos em nós uma fonte inesgotável deles. No plano de nossas atividades, no plano espiritual, não faltam processos saneadores e curativos de natureza exterior, porque a cura interior somente a transformação moral do indivíduo.
No entanto, examinando o assunto na essência, somos compelidos a reconhecer que cada filho de Deus deve ser o médico de si mesmo. Enquanto ele não for o médico de si mesmo, por isso que nós encontramos o médico interno em nós mesmos aqui nessa leitura. E termina dizendo que todos nós somos herdeiros do Pai que cria, conserva, aperfeiçoa, transforma ou destrói. E diariamente, com o nosso potencial gerador de energias latentes, estamos criando, renovando, aprimorando ou destruindo alguma coisa. Então vai depender de nós. E a terceira pauta foi esta. O que há de mais consolador e mais encorajador do que o pensamento de que depende só de si mesmo, de seus próprios esforços, abreviar seu sofrimento, destruindo em si as causas do mal? E a primeira delas é a ignorância de nós mesmos. E aí vem, essa foi do Evangelho segundo o Espiritismo. E agora, com Leon Denis. Essa, na realidade, é Santo Agostinho, e agora Leon Denis. Não é consolador e belo poder dizer: sou uma inteligência e uma vontade livres, a mim mesmo me fiz inconscientemente através das idades, edifiquei lentamente minha individualidade e liberdade, e agora conheço a grandeza e a força que há em mim. Então somos herdeiros de nós mesmos. E continua a mensagem. Todas as forças do bem, agora Miramês, todas as forças do bem vêm direcionadas para cada espírito, de acordo com as suas necessidades espirituais, e ficam em torno dele esperando suas decisões. O impulso é individual, como o dos soldados que esperam as ordens do comandante, e o dos pedreiros, os traçados do arquiteto. E por fim, Joana de Ângeles. A engenharia genética atual, aliando-se à biologia molecular, começa a detectar a energia como fator causal para a construção do indivíduo, que passa a ser herdeiro de si mesmo nos avançados processos das experiências da evolução. E depois, Bezerra de Menezes reafirmando esse poder criador, já na quarta etapa. O ser humano precisa entender urgentemente que a cura de seus males não está fundamentada no auxílio externo que possa receber de seus irmãos de jornadas encarnados, desencarnados ou cósmicos, mas sim na quantidade e na qualidade de amor que consiga movimentar em prol de si mesmo. Então, além da quantidade, mas da qualidade de amor. E ele conclui: como co-criadores, como filhos incumbidos de manifestar o poder criador pela eternidade, todos os seres têm dentro de si a fonte inesgotável da energia amor. E depois começamos a estudar o médico interno em si, com Joana de Ângeles, e depois do médico interno, que está no próprio corpo, e falando dele no corpo físico, no perispírito, na mente, na própria consciência. Falamos da vivência dos conteúdos do passado, vivência no presente em profundidade, para não perdermos o conteúdo do passado. Falamos da oração e hoje dessas possibilidades. Agora vamos pegar algumas considerações rapidamente que nós colocamos em cada pauta, e somada com outras possibilidades dos mentores citados. Então, diante desse patrimônio, deixa eu ver, aqui, eu pulei aqui. Então, quando a individualidade moral, que é a inteligência, se manifesta e se aprimora de forma imprevidente, ou melhor, quando a individualidade moral, que é a inteligência intelectiva, emotiva e espiritual, ela se manifesta ou se comporta de forma imprevidente, imatura.
contrariando os reais objetivos da vida, por ignorar e negligenciar a lei de harmonia, desorganiza as delicadas engrenagens dos veículos de manifestação da consciência, podendo destruí-las pela ausência de valores mentais e emotivos nobilitantes. Para reorganizá-las, essas engrenagens, demandar-se-ão esforços reiterados em inúmeras experiências, vivências mesmos, conscientes, somadas a conhecimentos imprescindíveis para tanto. Esse desequilíbrio, uma vez acionado, espraia-se por todas as dimensões do espírito com extrema rapidez, tanto o desequilíbrio quanto o equilíbrio também. Agora vou na outra leitura que colocamos inicialmente. Então, não obstante Jesus tenha dito que poderíamos fazer tudo quanto ele fez e muito mais, se quisermos, cumpre-nos observar Leon Denis quando determinou que, além do querer, é imprescindível saber e, acima de tudo, amar. Depois, na terceira pauta, colocamos também, estou lendo só alguns fragmentos para você se situar. Então, diante desse patrimônio, inubitavelmente, podemos ser os médicos e os construtores conscientes de uma realidade cada vez mais saudável, plena e feliz, sabendo que todas as forças vêm direcionadas para cada espírito. E agora, mediante as informações de Bezerra de Menezes, também fizemos considerações, e a primeira foi essa. Se cultivarmos sementes de justiça, amor e caridade, o resultado da semeadura será multiplicado de acordo com o projeto estabelecido pela seleção preliminar. Esse resultado também será proporcional ao esforço contínuo e bem direcionado que objetivou a concretização da ação correspondente. E cabe lembrar aqui com André Luiz que cada criatura colherá da vida não só pelo que faz, mas também conforme esteja fazendo aquilo que faz. E após o médico interno com Joana de Ângeles, o que está no corpo, o interesse sincero pelo autoconhecimento e a predisposição para as mudanças urgentes, criteriosamente selecionadas, compreendidas e aplicadas em nossa conduta diária, possibilitar-nos-ão uma vida plena e feliz, com infinitas possibilidades de crescimento, iluminação e expansão consciencial. E depois da conclusão do vivenciar em profundidade o nosso presente, relembrando a parábola dos talentos, quem não promove será compelido a devolvê-los e a retirar-se do contexto. Por determinação da lei, aquele que não trabalha será destituído do cargo e demitido da empresa. Para quem, de fato, deseja agir e construir e não apenas louvar, pedir e agradecer com palavras vãs, jamais lhe faltará oportunidade e ocupação. E após a pauta da oração, orar é acessar as ideias síntese inerentes à consciência, são as ideias inatas. Procedimento íntimo e intransferível. Não se deve terceirizar o ato de orar. Podemos buscar em mentes mais iluminadas as diretrizes orientadoras de nossa conduta, caso não as tenhamos. É lícito extrair de outras frequências do conhecimento
as normativas de experiências mais abrangentes e coerentes com a lei. A consciência pode e deve fazer tantas uniões quantas forem necessárias com essas mentes mais iluminadas, segundo as suas escolhas e as obras que almejam realizar, principalmente as que visem o bem do conjunto, pois o bem de todos é o eterno, o bem de todos é o princípio organizador e mantenedor da vida em toda a criação. E após a pauta de hoje, a consciência se expressa por meio dos pensamentos em forma de inteligência, tanto intelectiva, emotiva e espiritual, que é a individualidade moral. Então, a função primordial do ser moral é materializar-se por meio das virtudes e encarnar em nosso corpo a essência do amor-sabedoria, para gerenciar com proveito a nossa realidade psicobiofísica, moral e espiritual. E então, diante de tudo isso que foi exposto, o que mais precisamos para compreender a pauta que foi apresentada até agora? Eu creio, por experiência própria, além da boa vontade, da disciplina para não abandonar a pauta, da perseverança para criar os novos hábitos e automatismos, e com eles novas sensações, emoções, sentimentos, pensamentos, estados de nossa inteligência intelectiva, emotiva e espiritual, ou aprimorar com sabedoria tudo isso, para que nós possamos curar-nos de todas as feridas psicobiofísicas, morais e espirituais e nos sentirmos as criaturas mais pacíficas, mais serenas, mais saudáveis e mais felizes do planeta Terra. Vamos responder algumas questões que ficaram pendentes, me parece só uma aqui que está pendente, e depois vamos fazer uma breve visualização e encerrar de hoje nossa conversa de hoje, aguardando você no próximo domingo, onde interagiremos ao vivo. Isso é de Pamela Ulho. Diante da citação da página 343, quando você cita Joana de Anjos, ela fala, quando Sebastião cita Joana de Anjos, que mostra: quando não se vivencia o presente em profundidade, perdem-se as experiências que ficaram arquivadas no passado. E todo aquele que não possui o passado nos arquivos da memória atual é destituído de futuro por faltarem alicerces para a sua edificação. Diante disso, pergunto: quando a alma se torna ovoide, é porque ela não vivenciou ao máximo o presente? Não temos dúvida disso. Negligenciou, perdeu o corpo, por essa negligência, perdeu o perispírito, deformou a própria mente. É uma das situações, a mais grave, por sinal. Pode-se dizer que o ovoide é fruto de uma fixação mental? Começa com ela, principalmente a consciência de culpa, a autopunição. Porque, segundo Francisco Cândido Xavier, em entrevista ao Pinga Fogo, só vai para o umbral a consciência culpada. Então, se eu começo a torturar-me com a culpa, eu vou para os abismos da minha consciência, que é o inconsciente, o umbral personalizado que nós criamos através dos milênios. E de acordo com o que encontramos lá, outros elementos que são aqueles que acusaram André Luiz durante 8 anos, torturando-o, chamando de assassino, de covarde e etc., e são essas consciências. Aí a tortura multiplica-se até chegarmos à conclusão e mudar a pauta, arrependermos da conduta de coitadinho, de vítima, das queixas sistemáticas, da aflição amimalhada e querer refazer o caminho. E após
esta reavaliação, esse exame de consciência, podermos recapitular cada etapa, reconquistar, reconstruir os veículos até edificar-nos a nossa realidade individual, que antes éramos a personalidade em sua completude, e agora ficamos apenas com um fragmento que seria o ponto de autoconsciência pura, sem nenhum dos seus patrimônios, nem mentais, perispirituais, nem físicos. Então, nós vamos reconquistar todos eles. Primeiro, nós vamos obedecer, passando por todos os reinos, para não falar nos sub-reinos, nos infra-reinos, passando por todos eles, sendo consciências que animam esses pequeninos, desde o átomo primordial. Conquistar o patrimônio. Agora, transformar o patrimônio físico e reconstruir o universo perispiritual com a promoção deles. E depois, construir o universo mental. Após a arquitetura pronta, agora somos almas, novamente senhoras de nossos potenciais e conscientes do patrimônio que estamos administrando, e agora com maior valor diante do já vivenciado. Então, após esse diálogo que para nós foi engrandecedor, convido vocês, sabendo que no corpo físico há um médico às ordens da mente, aguardando as diretrizes, esperando as decisões de nossa vontade, os comandos do pensamento, segundo a nossa inteligência, o nosso poder imaginativo, capacidade criativa e as virtudes que queremos encarnar. E assim a fonte permanente de energia em nosso perispírito, a inesgotável em nossa mente e a sempre eterna em nossa consciência. Inspirar com suavidade e visualizar-nos com ideias enobrecedoras, fazendo planos de futuras ações benéficas, que são portadoras dessa energia equilibrante, que vão possibilitar-nos a reconstrução dos complexos campos celulares, com a vitalidade, a harmonização com as leis, com novas leis, hormônios psicofísicos, e o aumento da produtividade, a melhor capacitação e, ao mesmo tempo, a matéria-prima. Nós vamos nos visualizar saudáveis, psicobiofísica, moral e espiritualmente, nos ver em equilíbrio, como se daqui a pouco já estivéssemos em perfeito equilíbrio, nos ver recuperados das situações em todas as instâncias, assumindo as novas responsabilidades, definindo a nova conduta, o vir a ser, ou desenvolvendo as atividades que pretendemos concretizar. O ser mais pacífico em sua completude, mais sereno, mais saudável, mais feliz. Inspirem, se acalmem e vai criando a imagem mental, tal como você gostaria de ser ou tornar-se. A imagem do ser saudável, em equilíbrio, recuperado, assumindo as responsabilidades, desenvolvendo atividades que pretende concretizar. Inspirem, mentalizem. A cada inspiração, trazemos novas possibilidades, os elementos nutridores, as forças do Evangelho que está no ar, que
está na água, está nos alimentos, está em tudo. E de acordo com a pauta, os elementos são agregados em nosso pensar, em nosso sentir, no falar e no agir. Quer seja inspirando, sorvendo a água, se alimentando, estudando, ouvindo músicas, ou seja, tudo e todos. Principalmente com aqueles que interagimos direta e até indiretamente, estamos permutando valores para a construção de um mundo feliz. E um ambiente que a nova consciência florescerá, mediante a necessidade do saber para tornar-se, no vir a ser incoercível, os seres angélicos que há tanto almejamos personificar. Inspirem, se acalmem, tudo está em paz. Diga ao vosso universo: tudo está em paz. Deus é a onisciência, a onipresença e a onipotência. Como espírito também somos em relação ao nosso patrimônio. Sabemos o que fazer, como fazer e quando realizar. Basta termos o propósito, mergulhar com o propósito para dentro de si, apresentar a pauta à nossa consciência e com certeza vai nos assessorar para nos tornarmos tão lúcidos, serenos quanto ela já é. Nós somos a fração, ela a totalidade. Nós, o saber, ela o ser. E nós queremos tornar esse saber e sermos tão sábios quanto ela já é. Inspirem, se acalmem e volte ao normal abrindo os olhos. A nossa gratidão a vocês, internautas, telespectadores, Aline Gonçalves, César Ayala, Arnaldo Silva, Elizabeth Henrique, Mariana Medeiros, Elizabeth Sobrinho, Pamela Ulho, Neuza Marques, Marcela Lemos, Marcela Lima, Alexandre Marques, Jussara e Fernando Rocha, Vilma Camargo, Marília Gonçalves, Luiz Carlos Gonçalves, Mayra Souza, Marlene Maciel, Rosa Sanches, enfim, as empresas parceiras, Alvorada Veículos, Matsumoto Imóveis, Ótica e Relojaria Sol, Cotidiano, Hotel Del Príncipe, emissoras parceiras, TVC, Rádio Portal da Luz, Portal do Espiritismo Andradina, TV e Rádio Espaço Espírita, Canal Mais Brasil. Tudo e todos os seres, de uma forma direta ou indireta, contribui para que esse projeto possa existir e nos auxiliar no conhecimento de nós mesmos, na transformação de nossa realidade e na construção de um mundo melhor. Que o nosso país seja pleno de acordo com a nossa plenificação. Que o nosso planeta seja banhado pelo coração do mundo, pela pátria do Evangelho, de acordo com a vivência desse Evangelho do interior para o exterior, para que a nossa luz possa brilhar e não ficar apenas na iluminação pessoal, que possa iluminar todos os seres em nossa pátria mãe
e todos os seres em nosso planeta, em nosso sistema solar, em nossa constelação, na galáxia, nos universos, nas dimensões e em todo o cosmos. Aguardamos vocês amanhã, às 20 horas, em mais uma pílula, Tempo de Despertar. Na quarta-feira, em Exemplos Não Nos Faltam, no mesmo horário. Exemplos não nos faltam. Na quinta-feira, estaremos ao vivo, o Despertar Necessário às 20h30. E no próximo domingo, ao vivo também, interagindo com vocês às 17h30, ou a partir desses horários. Mais uma vez, gratidão eterna. Namastê.